Olá, aqui hoje já é boa noite, um atraso nesta meditação do dia 2 de julho e uma mudança de camiseta também, né? De vez em quando tem que mudar. Em breve não terei mais camisetas diferentes para usar durante essas meditações que começaram no dia de março, durante a quarentena francesa. A nossa meditação de hoje, então, se encontra no capítulo 11 da Carta de Paulo à Igreja de Roma. Capítulo 11, verso 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Desde o capítulo 9, Paulo está falando, então, da situação de seu próprio povo. No capítulo 9 e no capítulo 10, ele mostra como Deus escolheu este povo, como Deus escolheu esse povo, inclusive, para ser a luz do mundo, para trazer a este mundo o seu Messias. Mas o povo abençoado de Deus, que recebeu os oráculos do Senhor, o abandonou. Uma grande parte desse povo, pelo menos. E depois de tudo isso, inclusive no capítulo 10, Paulo termina dizendo que Deus, todos os dias, estendeu as suas mãos a um povo rebelde. E aqui ele está dizendo, porventura, então, Deus rejeitou o seu povo. Porque talvez se fôssemos nós, íamos perder a paciência. Mas será que Deus perde paciência? Ou será que Deus continua fiel até o fim? Uma grande qualidade de Deus é que Deus não tem assim, não muda com o tempo, não muda, inclusive, com a estação do ano. Em certos países, quando a temperatura desce para 10 graus, as pessoas pensam que o Polo Norte chegou. Tem muita gente que, não, por exemplo, não vai ao culto, não faz isso nem aquilo, fica de mau humor se faz muito calor, se faz frio também fica, porque está frio está de mau humor, porque está de calor está de mau humor. Deus não é assim. Deus é o mesmo sempre. Quando Deus escolhe Israel, quando Deus escolhe Abraão, por exemplo, Abraão, Israel, o povo vai ao momento estar na montanha, louvando a Deus, aquela bênção, e outro dia está no vale e abandona completamente o Senhor. Você vai ver no livro de Juízes, por exemplo, que a um determinado momento o povo está na montanha, glória a Deus e aleluia, e quando tudo vai bem, eles descem para o vale e abandonam completamente o Senhor. E Deus nessa história, Deus não rejeita o seu povo. Deus continua sendo o mesmo, sempre fiel à sua aliança. Esse marido fiel, que mesmo quando a sua esposa o deixa, né, que Israel aqui é a esposa de Deus no Antigo Testamento, e Deus continua sempre fiel. Deus não rejeita o seu povo. Interessante ler nos Salmos que a gente vai encontrar essa mesma ideia. Por exemplo, no Salmo 94, verso 14, pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Interessante saber que nós, às vezes, pensamos que a nossa herança é o Senhor, mas aqui o povo de Deus é a herança de Deus. Deus tem um prazer muito grande de ter com ele esse povo. Deus o ama de uma forma tremenda. Deus se entrega inteiramente por este povo. Coisa linda de saber que o Senhor não rejeita o seu povo. Nós é quem rejeitamos o Senhor. Pelas nossas ações, as nossas atitudes, nós rejeitamos o Senhor. Mas ele continua sendo sempre fiel. 1 Samuel, capítulo 12, verso 22, pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome. Aí a gente entende a razão. Porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Aí a gente toca num ponto, numa tecla extremamente importante nessas meditações sobre a graça. Aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Não pense que você buscava Deus. Não é você quem buscava Deus. Deus sempre que vem ao seu encontro. Aprove ao Senhor. Segundo o seu próprio deleite, o seu próprio prazer, Deus decidiu te escolher como seu povo, como o povo dele. E tudo isso, nos diz 1 Samuel, é por causa do seu grande nome. O grande nome do Senhor. Deus zela por este nome. O nome dele é a sua pessoa, a identidade do Senhor. Que Deus não tem nome, na verdade, né? Deus não é um nome, é uma forma de designar um ser. Por causa da identidade que ele tem, da sua pessoa, ele continua fiel, não abandonando o seu povo. E aqui Samuel está utilizando o verbo desamparar.
Deus não desampara o seu povo. A gente percebe aqui na França, por exemplo, que no verão as pessoas saem de férias e vai, por exemplo, alugar uma casa, ou então o que a gente chama de gita, e vai num gita desse, que é a casa de alguém, que alguém vai alugar durante um tempo, e a pessoa abandona cachorro e gato no meio da rua. Isso acontece muito aqui na França. Deus não é assim. Deus não te desampara, não te abandona quando a situação fica difícil. Ou quando você abandona o Senhor. Deus não o faz. Há um texto muito interessante em Atos dos Apóstolos, um texto de muitas lágrimas, quando Paulo está partindo para Roma e os discípulos do Senhor da igreja de Éfeso, principalmente os líderes da igreja, vêm ver Paulo. No final eles vão chorar, aquela coisa toda, porque eles pensam que nunca mais vão ver o Paulo. E o Paulo diz uma coisa muito importante para esses irmãos: cuidem da igreja do Senhor, da igreja de Deus, pela qual ele deu o seu sangue. Se você pensa que Deus te desamparou, olhe para a cruz. E você vai ver que ele não te desamparou. Se Deus tivesse desamparado, ele nunca teria dado a sua própria vida através de seu filho na cruz, por você. Então a pergunta: Deus abandonou o seu povo? De jeito nenhum. Nós quem damos as costas a Deus. Nos dias frios, quentes, nublados, de ventania, quando você pensou que Deus não estava mais com você, Deus estava ali. Aquela história de Deus que te carrega no colo. Você pensa que é você que está caminhando sozinho e Deus te diz: não, meu filho, você estava no meu colo e eu estava te carregando. Que Deus te abençoe.